Este é o Visão CI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional em parceria com a Mega Brasil e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui apresentamos os destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Para o episódio de hoje, nós trouxemos um texto da então iniciante Aline Bretas, com o título Reputação Importa, o valor invisível que move parcerias entre governos e organização da sociedade civil. E vou até começar aqui, já vou fazer a introdução, professor, que é um texto muito interessante, que é um tema que atravessa a gestão pública e a comunicação institucional e, logicamente, as relações públicas. E aí tem esse tema central que é a reputação enquanto ativo estratégico. No começo do texto, professor, já existe a pontuação entre a reputação de imagem, colocando então, né, este elemento como um ativo estratégico de uma organização, inclusive sob o ponto de vista do impacto, não só na alocação da própria reputação, mas também com relação a recursos públicos. E aí a minha pergunta: em que medida que o senhor acredita que essa reputação ela pode, né, ou ela deve ser tratado como um capital simbólico dentro, né, e pelas organizações da sociedade civil, especialmente nesse contexto que envolve parcerias com o Estado de uma forma geral? Olha, a coluna da Aline Bretas já tá na sua terceira edição. é, Inclusive, chama-se, né, Entre o Visível e o Público. Né? Na coluna de estreia não aparece isso, só aparece o nome dela. Então, ela sempre vai olhar para essas questões, que são muito interessantes, porque nós estamos falando de ativos intangíveis. E esse é um termo da contabilidade, esse é um termo da área de finanças, tecnicamente falando. Quando você fala em ativo intangível, você está usando uma terminologia de contábil, de balanço de empresa. O mais conhecido desses ativos intangíveis eu diria que o mais importante é a propriedade intelectual. Imagina quanto vale a fórmula da Coca-Cola. Não tem preço. Né? Em segundo lugar, e mais conhecido, são as marcas. A marca é um ativo que você pode quantificar na hora da criação. Quando você cria uma marca, você contrata um estúdio, contrata uma empresa especializada, faz pesquisa, contrata artistas, enfim, um pacote de. Isso aconteceu, por exemplo, na mudança, no rebranding do Bradesco. Eu me lembro, foi um projeto bem, bem, bem caro na época, alguma coisa em torno de 50 milhões, enfim, de reais. A gente tem esbarrado com projetos de rebranding por aí, que naturalmente são caros. Agora, imagina você criar uma marca do zero, né? Lançá-la, né? Planetariamente. Eu trabalhei num projeto de rebranding planetário também, global, que foi o da Accenture. E foi um projeto bem sucedido. Mas você imagina de um dia para o outro, que nós tínhamos um deadline definido por uma arbitragem internacional, e nós tínhamos no dia seguinte, aquela data, não fazer mais uso da marca antiga de hipótese alguma, em todos os 140 escritórios pelo mundo inteiro. Não podia ter um cartão de visita, mais um formulário, uma testeira, uma baia, uma mesa, um vidro, uma fachada, nada. Nenhuma propaganda no ar,
os comerciais tiveram que ser substituídos, mesmo para campanhas em andamento, né? Dentro de clientes, era uma empresa de consultoria, é uma empresa de consultoria. Bom, uma loucura. Foi um privilégio poder participar desse projeto de rebranding. Inclusive, eu conto essa história no livro Marca do Marketing ao Balanço Financeiro, que eu tive o privilégio de escrever junto com a Marisa Freitas. Foi lançado pela editora da UERJ. Então, o ponto é o seguinte: o desafio que eu acabei tocando nisso no portal que eu edito, chama Power Branding, que é a questão do reconhecimento contábil. Se você faz todos esses investimentos que eu mencionei e lança na contabilidade a título de marca, ela ganha um valor financeiro em moeda. Acontece que esse valor normalmente está muito longe do valor de mercado. Você falar hoje quanto vale a marca Apple, vai se atribuir a ela um valor que não está na contabilidade. Eu me lembro de uma marca muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que é a Piraquê. É uma marca bem do Rio de Janeiro. E eu não lembro de São Paulo dos produtos da Piraquê, né? Quando eu aí residia, né, em São Paulo. Mas uma marca que não tinha R$ 1 atribuído na contabilidade. Então, é todo um patrimônio intangível por natureza. Na hora de alguém comprar essa marca, vai pagar, sei lá, pela fábrica, pelos caminhões, por toda a estrutura. Mas, na verdade, o que a empresa, uma outra empresa de massas ou de biscoitos, vai estar comprando é a marca, é o prestígio, é o consumidor escolher Piraquê na gôndola. Então, é um assunto fascinante que a Aline traz. E quando a gente vai falar de empresa pública, aí a coisa complica, mas acho que vai ficar para o próximo bloco. Aproveitar então 5 segundos só para tomar um gole d'água e a gente já volta. O Prêmio Jatobá PR 2025 reconhece o protagonismo da comunicação corporativa no Brasil e na América Latina. As inscrições para a 9ª edição do prêmio já estão abertas. Faça a sua inscrição antecipada até o dia 31 de maio e ganhe 20% de desconto. Dependendo da quantidade de inscrições escolhidas, o desconto pode chegar a mais de 50%. Lembre-se, aqui você pode antecipar a sua inscrição e cadastrar seus cases em outro momento. Venha fazer parte dessa história. Professor, então, a partir aqui do texto da Aline Bretas e do que o senhor falou no primeiro bloco, como então, ou melhor, em que medida o senhor acredita que a reputação de uma determinada organização, né, a partir do seu ativo intangível, como que ela pode ser tratada, especialmente no relacionamento dessa organização com o Estado, com o primeiro setor? Bom, vamos falar de parcerias, né? Para começar, parcerias, digamos, as tais PPP, né? Parcerias público-privadas, quando as empresas se aproximam do Estado, contratam e tal, são contratadas e tal. Isso tem gerado bastante polêmica. Há uma lei federal, mas há outras leis estaduais e municipais, claro que não podem ferir a lei federal, mas é uma coisa sempre complicada de estabelecer, né? Vou dar um exemplo que eu sofri na pele recentemente, que é uma concessionária de rodovias aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? É uma rodovia que liga
o município do Rio de Janeiro é o município de Petrópolis, né? Foi prometida uma duplicação da serra, coisa, aliás, está acontecendo agora na Dutra, depois de décadas de espera. É o mesmo caso da rodovia Washington Luiz, que eu estou mencionando, né? E não acontece, não termina a obra nunca, a empresa não sai, você continua pagando pedágio, e essa marca dessa empresa eu não quero vê-la, nem vou falar o nome dela aqui, que ela não merece. Ah, eu sou de São Paulo, né, e vivo no Rio de Janeiro, então vou dar dois exemplos bem interessantes, quatro exemplos, na verdade, né? A empresa pública de águas e esgotos do Rio, que é a SEDAI, ou era a SEDAI, que ela foi privatizada, e o metrô. O metrô Rio também foi privatizado. São Paulo, a Sabesp e o metrô de São Paulo, né? Então, eu dizia, e já escrevi sobre isso, que se fossem perguntados os paulistanos, pelo menos os paulistanos, eu sou da capital, se concordariam com a privatização do metrô ou da Sabesp, eu votaria não, porque na minha concepção de cidadão, ou pelo menos o tempo que eu aí vivi, eram empresas muito boas, não precisariam ser privatizadas. No caso do Rio, não, né? Aqui as avaliações, tanto do metrô quanto da SEDAI, eram sempre péssimas. Então, a população aplaudiu ambas as privatizações. Se elas foram boas ou não, isso é uma questão para pesquisa. Na minha visão de cidadão, não. Os serviços não melhoraram e ponto final. E não sei se os valores que entraram serviram para tirar um pouco do déficit do Rio de Janeiro, do Estado. Vamos para São Paulo, né? Eu acho que o metrô tem linhas privadas. É o caso da linha amarela, por exemplo, que eu me lembre, em São Paulo. Mas todo o restante está público. Enfim. No caso da Sabesp, ela foi privatizada. Eu não sei se foi feita uma pesquisa de opinião com a população. Tomara que os serviços melhorem. Não tenho notícia de que pioraram. Então, toda vez que você fala em marca, você tem que lembrar que há marcas de empresas públicas. Nós vivemos falando de Petrobras, de Banco do Brasil, né? De Caixa Econômica Federal, de Correios, enfim, Infraero, e Serpro, e tantas empresas, né? Que têm marcas, e que deveriam cuidar das marcas. Até porque, se fossem privatizadas, não estariam tão depauperadas junto ao patrimônio simbólico que carregam, né, frente à população. Então, a relação sempre muito delicada, e eu sempre digo, quando perguntam, né, sobre o observatório, né, o fato de ser uma organização da sociedade civil, nós gostaríamos, nós já pleiteamos, já nos reunimos aqui para nos tornar OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, porque consideramos a comunicação institucional algo de interesse público, mas, naturalmente, isso tem que ser decidido pelo Ministério da Justiça. É uma petição que se faz e que se obtém ou não junto ao Ministério da Justiça. Sendo uma organização de interesse público, você poderia contratar com o Estado. Me parece que isso hoje anda muito mais flexibilizado. ONGs que não são OCIPs prestando serviço ao Estado. Isso é muito preocupante, porque o dinheiro público precisa ser muito bem acompanhado e a população precisa ter a tal da transparência do uso do dinheiro público, né?
Então, mas aí a gente já resvala um pouco, sai um pouco do assunto, mas são assuntos, como a gente está vendo, muito delicados e muito presentes, até no noticiário. Muito bem, professor. Vou pedir mais 5 segundinhos para mais um golinho d'água e a gente volta para amarrar toda essa temática com o índice de transparência ativa. Professor, então o nosso terceiro bloco, fazendo uma leitura atenta do índice de transparência ativa, deixa eu situar aqui em que ponto nós estamos. Estamos dentro da instância 3, relevância, na tática 11, eventos, e hoje eu peço que o senhor, por favor, nos explique o item 11.9, eventos educacionais, e 11.10, eventos ambientais. Bom, eu estou aqui com o manual impresso, né? E trata-se justamente das páginas 352. 354 e 356, né? Nós já temos 2 edições desse livro, eventualmente as páginas mudam um pouquinho. Mas aqui os educacionais, muito interessante isso. Nós já ouvimos muitas vezes a coisa da empresa parceira de escola, né? Parceiros pela educação, coisas desse tipo. É muito interessante quando a comunidade se interessa em apoiar a escola. É claro que saúde e educação são prioridades do Estado, direitos do cidadão, e são as 2 únicas rubricas, digamos, carimbadas de saída nos orçamentos. Nós temos que dedicar um percentual estabelecido por lei, e aí estamos falando de União, estados e municípios, de investimento em saúde e educação. Isso é estabelecido. Ocorre que, embora o Brasil seja um dos países que mais investe em termos de PIB, há carências. E essas carências podem eventualmente ser supridas por movimentos de cidadãos ou de empresas, o que é muito bem-vindo, sempre, né? Há, inclusive, incentivos fiscais para a colocação, para uso do imposto de renda de pessoa física ou jurídica para projetos educacionais. E esses digamos, são a palavra é essa mesma, são contrapartidas que o contribuinte está trazendo, como a empresa, digamos, entre aspas, suga da sociedade, devolve fazendo o bem. Isso está, inclusive, na definição de marketing social do Philip Kotler, né? Nosso papa do marketing. Nós temos um livro basilar, já há outros vários, mas o marketing social inaugural do Philip Kotler diz o seguinte: o resultado da ação desse marketing não é um sapato, um par de sapatos vendido e comprado. O resultado é um cidadão melhor. Então, é uma coisa bastante sutil, bastante séria, decidir apoiar a educação. Até porque
deveria ser uma decisão de um caráter de pelo menos médio prazo. Né? Apoiar um projeto 1 ano, 2, ok, muito, muito grato. Mas para gerar retorno mesmo, contrapartida social, deve ser alguma coisa de 3 anos para cima, né? É considerado médio prazo 3 a 5 anos, e acima de 5 anos, 10 anos, é considerado longo prazo. Mesma coisa o item 11.10, né, que são os eventos, está dentro de eventos, e aqui a gente lembrou no livro, né, do primeiro grande evento que o Brasil fez na área ambiental, que foi a Eco 92. Ela sucede a reunião de Quioto, de 72, e já muito mais avançadas as conversas entre países, é uma conferência da ONU, sobre a preservação ambiental. Tá? E é de extrema importância que as organizações se engajem nessa questão. Eu acredito que a gente não deva abrir mão das leis ambientais, de proteção ambiental, porque não adianta a empresa plantar as mudas de pau-brasil, pega tão bem, né? Mas o seu processo fabril poluiu o córrego atrás ali da fábrica. E a comunidade de entorno, que normalmente é a primeira impactada com dejetos na rede fluvial, no ar. Eu vou falar de um exemplo que eu conheço bem, porque eu visito com regularidade a cidade de Volta Redonda, e a usina siderúrgica é a razão de existência da cidade. A cidade só existe porque existe a usina, mas ela, a par dessa desse grande fato fundador, se torna também o maior problema da cidade por conta de todos os níveis de poluição sonora, do ar e do Rio Paraíba, que ali que corta a cidade. O que acontece? O IBAMA e o INEA, que é o Instituto do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, vivem multando a usina. Digamos que a usina pague a multa, talvez o valor da multa não recupere o dano, mas o que tem acontecido é que nem as multas são pagas, elas tornam-se recursos na justiça, que não resolve nunca, e vem a população sofrendo. Então, a questão ambiental hoje é primordial, todo mundo fala disso, porque afeta todos no planeta. Então, eu acho que é uma das coisas mais meritórias uma organização olhar para isso, tentar apoiar não só as causas visíveis, belas e visíveis e propagandeáveis, talvez tratar. Você imagina um projeto de esgotamento sanitário, ninguém quer aliar sua marca a isso. E, no entanto, é a prioridade absoluta ambiental é esta. E nós temos aí 50% da população ainda sem esgoto tratado do país. Né? Talvez muita coisa não devesse ser feita antes que esse problema fosse resolvido. Tem até um filme interessante, né, que chama Saneamento Básico, em que fala um pouquinho dessa coisa de cultura, né, do incentivo à cultura e do incentivo à preservação do meio ambiente. É interessante, uma obra de arte, um filme que aborda esse tipo de questão. Há outros. Enfim,
Também tem uma Promised Land. A tradução seria Terra Prometida, mas acho que não é essa a tradução. Um filme que também trata da questão ambiental. E tem um outro também, Erin Brockovich, que também é uma produção bem interessante. Sem falar do clássico Síndrome da China, que trata de um acidente real que houve numa usina nuclear nos Estados Unidos. Um filme também muito interessante. Enfim, já estou eu aqui extrapolando o assunto. Né? E isso faz parte para a gente, inclusive, explorar a temática, né? E para a gente pensar também, não só no caminhar do índice, mas também plantar essa concepção do pensar criticamente sobre, né? E é uma coisa interessante, porque a gente vai sair dentro de relevância, a gente vai sair aqui dos eventos, e eu não queria deixar de dizer que o trinômio ESG, né, traduzindo para o português, seria ASG, né? A preocupação ambiental, a preocupação social e a preocupação com a governança. O índice cobre esse trinômio com sobras, como eu costumo dizer, vai além disso, porque nós consideramos o trinômio meritório, porque ele bate uma tecla e é repetida. É uma propaganda positiva, se as ações são de verdade, só tudo de bom. Mas não é completo. Na nossa visão, há mais aspectos a serem abordados, e o índice de transparência ativa atende a essas preocupações, inclusive a matriz de materialidade, né? A questão de você tentar equilibrar sustentabilidade do negócio e a sustentabilidade do planeta. Porque você tem um negócio, ele está num bairro, ele está numa rua, ele está numa cidade, está no estado, está no país, está no planeta. Então, muito complexa a questão da sustentabilidade geral, como eu digo, e a sustentabilidade particular. Não é fácil coadunar ou integrar essas demandas, que são todas legítimas. Enfim, o índice cobre bem a questão do trinômio ESG ou ASG. Muito bem, professor. Muito obrigada por mais esse episódio. Obrigada, Mega Brasil, pela sempre parceria. Obrigada a você que nos acompanha. Repito, né? Venho repetindo nos últimos episódios. Tem alguma sugestão, reclamação, felicitação? Por favor, coloque aqui, comente aqui na rede que você acessou esse conteúdo. Que a gente vai acatar com muito carinho aqui e respeito e trazer, se for uma solução, para os próximos episódios. Nos vemos no próximo. Eu também agradeço a Mega Brasil e agradeço a você, Carol, pela curadoria dos temas, pela condução da pauta, né? E até o próximo programa. Imagina, eu que agradeço. Até o próximo. Tchau, tchau.